O CNJ em Ação começa agora. Hoje nós vamos conferir os destaques da sessão de número 186 do Conselho Nacional de Justiça. Você vai saber quais os eventos que vão movimentar o Judiciário e como acompanhar o Conselho nas redes sociais. E ainda, uma entrevista com o juiz auxiliar da Corregedoria do CNJ, Friedman Anderson Van Pape. Nós vamos conversar sobre o programa Justiça Plena e os efeitos do trabalho de correções feitas nos tribunais do país. Além disso, nós vamos mostrar as notícias mais importantes do Conselho Nacional de Justiça. Tudo isso a partir de agora no CNJ em Ação. E a gente começa esta edição mostrando como foram as decisões da última sessão do Conselho Nacional de Justiça. Na abertura da sessão de número 186, o conselheiro Guilherme Calmon falou sobre a campanha de combate à exploração infantil, com o slogan "A Justiça na Infância é a garantia de futuro para o Brasil". Durante todo o mês de abril, o CNJ vai divulgar o tema nas redes sociais. O conselheiro ainda apresentou números sobre o tema. A violência contra as crianças é cometida em geral por pais, mães, padrastos, madrastas, tios, vizinhos ou vizinhas. A maior parte das vítimas, 42%, conforme dados, são meninos e meninas até 12 anos, portanto, realmente crianças de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente. Os dados são referentes à pesquisa intitulada Cartografia das Experiências de Tomada de Depoimento no Judiciário Brasileiro, conduzida pela Childhood, com apoio do CNJ, realizada esta pesquisa em 2013. Diversas entidades e instituições parceiras do Conselho Nacional de Justiça deverão também divulgar o conteúdo da campanha nas suas próprias páginas. Na sequência, o CNJ voltou a analisar os recursos de candidatos ao concurso público para juiz substituto no estado do Pará. Para o conselheiro Fabiano Silveira, ficou comprovado que apenas 3 membros da mesa examinadora fizeram questionamentos e não 4, como estava previsto no edital. Eu posso afirmar, depois de ter feito a confrontação do vídeo, da transcrição, que em relação a todos os requerentes, foram feitas apenas 3 perguntas por 3 examinadores. O conselheiro Flávio Cirângelo questionou, principalmente porque o recurso afetaria a situação de servidores que já estão atuando há 1 ano. Para ele, esta falha não anula o concurso. É muito provável e mais do que razoável compreender que a decisão administrativa da banca examinadora, ao alternar as arguições de cada candidato com a participação de apenas 3 de seus 4 membros, está ligada à necessidade de assegurar condições mínimas de segurança. Por conta da irregularidade, o ministro Joaquim Barbosa fez uma sugestão. Isso nos traz a necessidade urgentíssima de tomar a seguinte medida: ou nacionalizar de vez os concursos, não é? Ou estabelecer normas rígidas, inegociáveis, não flexíveis. As conselheiras Maria Cristina Peduzzi e Ana Maria Amarante acompanharam a divergência apresentada por Flávio Cirângelo. A redução para 15 minutos não me parece uma aberração. Acho que o candidato que sabe responder as questões e que tem o conhecimento, em 15 minutos, revela o seu conhecimento. O tema polêmico dividiu a opinião dos conselheiros. Gilberto Martins também não encontrou motivos para apontar a nulidade na prova. Nesse caso em particular, eu não encontro motivo suficiente para nós declararmos nulidade dessa fase. O conselheiro Emanuel Campelo votou com o relator. Me parece extremamente grave, presidente. Aqui eu vou endossar as ponderações feitas pelo relator e pela conselheira Luísa e pelo conselheiro Saulo, no sentido de que se tentou, de alguma forma, levar esse conselho a erro com informações posteriores. No momento em que nós temos uma informação e chega para nós outra dizendo que, não, na verdade, os 4 participaram, e eu acho que isso aqui está fora de discussão. Eu acho que está mais do que claro que foram só 3 realmente. E se tenta ludibriar o Conselho com essa informação, isso tem que ser objeto de apuração. O ministro Joaquim Barbosa também acompanhou o relator e desempatou a decisão. É impróprio um tribunal dirigir o concurso formulando as próprias parabrancas. Senão, se permitirmos isso, qual é a utilidade da banca? A banca tem que ter autonomia científica.
para elaborar as provas. Na sequência, declarou o resultado. A prova oral para o concurso de magistrado substituto no Tribunal de Justiça do Pará será refeita para 12 candidatos com nova banca. Depois, os conselheiros analisaram uma reclamação disciplinar contra o desembargador Cláudio Augusto Montalvão das Neves, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Pará. De acordo com o relator, Corregedor Nacional de Justiça, Francisco Falcão, o magistrado não se declarou impedido de tomar uma decisão num processo encaminhado pelo escritório de advogados, onde o filho dele trabalhou. A defesa alegou que o magistrado não tinha conhecimento ao conceder o habeas corpus que o filho dele havia atuado no caso. Não havia condições no plantão para o aprofundamento das questões. Era um regime de urgência, concessão ou não da ordem, para que um paciente operado pudesse submeter a um tratamento pós-operatório versus situação carcerária do Estado. Mas, para Francisco Falcão, o magistrado deveria ter se declarado impedido. O filho dele entrou com 2 habeas corpus anteriores que foram negados. Imprudência que se verifica ao deixar de adotar o magistrado mínimas cautelas quanto à verificação na ação original, justamente aquela onde seu filho continuava a atuar. O conselheiro Saulo Casale Bahia também acompanhou o relator. Mais um caso em que a irregularidade, quer dizer, a infração funcional é relacionada à atividade profissional de filhos, parentes. Isso tem sido uma constante e não se consegue coibir. Acredito até que a OAB seja até a maior interessada nisso, porque em muitos tribunais só se consegue determinada providência jurisdicional recorrendo a um determinado escritório com um determinado parente. Guilherme Calmon também foi a favor da abertura de processo administrativo disciplinar contra o vice-presidente do Tribunal de Justiça do Pará. Me convenci da necessidade da instauração do processo administrativo disciplinar, então rejeitando tanto a questão referente à prescrição, como também analisando os elementos para fins de instauração do PAD. O processo também foi encaminhado à OAB. Se realmente, conforme afirmado pelo relator, o subestabelecimento com reservas mantém vinculado o advogado que subestabeleceu, mantém vinculado ao processo, aos autos do processo, sob a responsabilidade principal. Mas o conselheiro Paulo Teixeira pediu um tempo maior para analisar o processo. Na próxima semana você vai acompanhar mais decisões da sessão de número 186. Veja agora um giro de notícias do Conselho Nacional de Justiça. A Corregedoria Nacional de Justiça abriu processo investigativo para apurar denúncias de viagem ao exterior feitas por ministro do Superior Tribunal de Justiça e respectivas mulheres, com o propósito de representar o presidente Félix Fischer em eventos oficiais. Além das passagens pagas em primeira classe, o STJ também desembolsou diárias para ministros e esposas, de acordo com a denúncia encaminhada à Corregedoria Nacional de Justiça. O Corregedor Nacional de Justiça interino Gilberto Martins explicou que os documentos entregues demonstram que houve número elevado de viagens ao exterior. Outras viagens internacionais também teriam sido feitas em nome de Félix Fischer pelo Conselho da Justiça Federal, órgão do Judiciário também comandado pelo presidente do STJ. Em uma primeira apuração da Corregedoria, foram identificadas viagens para Europa, Japão e outros países da Ásia. O acesso ao Facebook do CNJ superou até mesmo as consultas às páginas da Casa Branca e da NASA, a Agência Espacial Americana. Foi em abril de 2011 que o Conselho Nacional de Justiça entrou na rede social. Todo dia são postadas 5 publicações sobre os mais diversos temas jurídicos. Só a campanha Pai Presente teve mais de 67 mil compartilhamentos em uma semana e alcançou mais de 4 milhões de pessoas. Hoje, o Brasil é o terceiro país com o maior número de participantes na rede social, ficando atrás só dos Estados Unidos e da Índia, segundo o Instituto Americano de Pesquisa em Redes Sociais, Social Bakers. Quer saber dos principais assuntos e como acompanhar o Conselho nas redes sociais? Então vamos ver agora no quadro Tá na Rede. O destaque desta semana é como o cidadão pode acionar o CNJ.
O Conselho Nacional de Justiça pode ser procurado por qualquer cidadão. É necessário apresentar uma petição e encaminhar documentos de identificação e endereço. Na reclamação, a pessoa deve contar os detalhes do problema e dizer quais providências espera que sejam tomadas. Para ter mais informações, basta acessar facebook.com/cnj.oficial. É o CNJ aproximando a justiça do cidadão brasileiro. No Instagram, você também pode saber mais de como acionar o CNJ. Acesse CNJ_oficial no Instagram. No Twitter é possível acompanhar o mesmo tema. Se você deseja receber diariamente informações sobre cidadania e justiça, siga o CNJ no Twitter. Acesse twitter.com/cnj_oficial. O CNJ está ainda no YouTube. Acesse youtube.com/cnj. O CNJ está na rede. E chegou o momento de você se programar para conferir os próximos eventos que vão marcar o Judiciário. Confira os principais destaques. Entre os dias 14 e 16 de maio, será realizada a primeira jornada do Fórum Nacional da Saúde. O evento vai ser realizado no Tribunal de Justiça de São Paulo. O objetivo é propor ações para a garantia do direito à saúde. As inscrições vão até o dia 9 de maio. Nos dias 29 e 30 de maio, vai ser realizado no Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, o 4º Simpósio Internacional para o Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Nós vamos agora fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho eu volto e converso com o juiz auxiliar da Corregedoria do CNJ, Friedman Van Pape. Nós vamos conversar com ele sobre o programa Justiça Plena. Até já. O CNJ em Ação está de volta com o quadro Bastidores e hoje eu recebo o juiz auxiliar da Corregedoria do CNJ, Friedman Van Pape. Ele atua no programa Justiça Plena do Conselho Nacional de Justiça. Dr. Friedman, muito obrigado pela presença. Inicialmente gostaria que já que o senhor falasse do Justiça Plena, o que é o Justiça Plena? É um modo de destacar dessa quantidade imensa de processos que há no Brasil, são quase 100 milhões de processos. Um número muito pequeno, porque não é possível fazer isso em relação a uma quantidade grande de processos, mas um número muito pequeno de processos de altíssima relevância social. Repercussão assim, no sentimento das pessoas, algumas situações de homicídios muito graves ou questões até mesmo na área civil, mas que têm grande interesse social. Um dos exemplos que me ocorre agora, enquanto conversamos, aquele homicídio dos fiscais do trabalho em Unai. É um dos processos que foi incluído no Justiça Plena. E a Corregedoria Nacional de Justiça faz um acompanhamento desses processos, que são, no momento, 153. É um número muito pequeno, percebe-se, né? Cotejando, sim, é 0,000% em relação à quantidade total de processos no Brasil. E o critério de inclusão não é um critério objetivo, essas coisas surgem assim dos acontecimentos, a percepção de como os fatos em torno da condução daquele processo estão se encaminhando. Porque o normal, o ordinário, o comum do judiciário brasileiro é dar a atenção devida a todos os processos. Sim. Mas há algumas situações que e é difícil explicar isso, não é algo objetivo, é um sentimento da sociedade em relação a alguns processos. Por vezes, situações assim, em que as circunstâncias recomendam esse acompanhamento para que, eventualmente, pressões políticas locais ou acontecimentos de natureza local não prejudiquem o andamento ordinário do processo. E normalmente os processos... Seja de forma positiva, que pode causar negativa, ou seja, talvez uma cobrança maior para que ele seja agilizado, quando na verdade deve ter um trâmite normal, ou até o contrário, com um retardamento. Para que... enfim, o processo tem o curso que a lei preceitua a todos os processos. Aí não adianta chegar lá e ficar cobrando para que ele seja agilizado mais rápido. E isso é essa a razão.
O meu sentimento pessoal é que adoraria que todos os 100 milhões de processos fossem algo de justiça plena. É porque eu entendo assim, desculpe, por exemplo, todo processo é importante, né? Claro, seja para as partes envolvidas ali de alguma forma, se pelo sim ou pelo não, pelo ganho ou pela, enfim. Mas o que acontece? Alguns têm um clamor social, têm uma repercussão, digamos que geral, não no sentido estrito do processo, mas uma repercussão que causa comoção, inclusive até fora do país. E nesses casos, e aí até é isso que eu lhe pergunto, entra, por exemplo, essa ação do projeto do CNJ, porque ele pode ter ali algumas, inclusive, distorções, até mesmo políticas. Sim, e esse acompanhamento põe o processo sob uma lupa que magnifica os acontecimentos, os atores envolvidos, o andamento das fases processuais e permite que o Brasil inteiro acompanhe isso de perto. E as ferramentas da informática transformaram todo o judiciário brasileiro num Big Brother. Assim, hoje é possível ver tudo durante todo o tempo, acompanhar tudo o que acontece. É claro, a quantidade de informação envolvida é gigantesca, alguma coisa que nós individualmente não temos nem capacidade de processar tudo isso. É preciso estabelecer alguns focos e dentro desses focos, dentro de uma quantidade razoável de informação, procurar produzir o melhor resultado possível. É esse o esforço em torno da justiça plena. Quais casos o senhor lembra, recorda agora que estão inseridos nesse? E as partes são comunicadas de que há participação efetiva do CNJ nesse acompanhamento? São comunicadas. Normalmente até as partes pedem essa participação. Que o CNJ faça esse acompanhamento mais próximo desses processos. Me ocorre o homicídio de uma deputada em Alagoas, Ceci Cunha, se não me engano. Esse, inclusive, daí houve julgamento, já houve julgamento há um ano e meio aproximadamente, já houve o julgamento com condenação dos autores, autores diretos e o autor intelectual do homicídio. Se não me falha a memória, o caso Maria da Penha, quando já no fim do processo. Inclusive, ele foi um dos que deu ensejo à abertura, à criação do Justiça Plena. Quari? Agora, a inclusão de 3 processos que versam sobre a imputação de condutas criminosas ao atual prefeito de Quari, no Amazonas. 3 desses processos foram incluídos no Justiça Plena. Então, é um esforço da sociedade brasileira para que o judiciário funcione bem, que não haja impunidade, e o CNJ opera como um instrumento desse esforço, chamando a atenção para alguns processos que, se eles funcionam bem, podem produzir um tipo de vis atrativo, uma energia que tende a gerar funcionamento melhor em todo o conjunto de processos. Há alguns processos que até a própria dificuldade de testemunhas, ainda que tenha, ou até provas, fica um pouco mais delicado e complicado de conseguir, aí essa participação do CNJ pode ajudar nisso. Isso. Há umas... Os fatos sempre são muito complexos. Há uma expressão antiga das faculdades de Direito é que os fatos são complexos, o direito é sempre muito simples. Depois que os fatos estão claros, toda a parte da prova está feita, é muito simples o trabalho de intelecção, de encontrar o que é justo e o que é injusto, e fazer a aplicação do direito. O problema é justamente a reconstrução fática. Como ter certeza sobre os fatos. E nesse momento, testemunhas, por exemplo, como tu fizeste referência, as pessoas têm medo, sofrem pressões locais, e a sensação de que ao acompanhamento da sociedade brasileira pelos olhos do CNJ produz um sentimento de segurança, de seriedade, de que o processo efetivamente vai ter um curso republicano, que o andamento desse processo não ficará susceptível a injunções inadequadas no âmbito local.
nós temos mais processos. E como é que é feita essa análise? O processo entra ou não entra? Quando é que ele sai, por exemplo, desse processo? Quando sai do Justiça Plena, no julgamento. Em ocorrendo o julgamento no primeiro grau, já é suficiente para que ele saia do Justiça já Plena. No primeiro grau? Já, porque daí depois nos tribunais é mais simples. A não ser uma situação excepcional que possa levar um acompanhamento já nas instâncias recursais. Normalmente é no primeiro grau, porque é ali que a prova é produzida. Ali no primeiro grau é que é o trabalho de gestão do processo é muito mais profundo. E está mais próximo e próximo do fato. O juiz de direito, o juiz federal, o juiz do trabalho, envolvidos nisso ali no primeiro grau, eles atuam naquele momento em que os calores emocionais são muito mais poderosos. E com isso o peso sobre eles, da responsabilidade deles é gigantesco. Isso diminui à medida que vai-se para os graus recursais, tudo. Não há essa pressão, não há aquele enfrentamento visual do juiz e do acusado, do juiz e das testemunhas, olhar nos olhos da testemunha e perceber como ela se sente temerosa naquelas circunstâncias. E a sensação eu diria uma sensação de proteção que esse acompanhamento do CNJ produz nesses casos difíceis. E é muito importante, em qualquer sociedade, e particularmente na sociedade brasileira, em que houve um agigantamento da responsabilidade do judiciário pós-88, que o judiciário tenha a capacidade de dar respostas rápidas e de grande qualidade jurídica e política às questões difíceis que lhes são submetidas, aos casos difíceis, aos casos que mexem com interesses políticos, aos casos que são capazes, inclusive, de, nas decisões, provocar transformações sociais. Então, nessa medida, o Justiça Plena tem esse efeito, eu diria, um efeito de nos permitir uma certa facilidade nesse caminho de consolidação da República. O senhor citou agora há pouco que aí há, às vezes, o próprio pedido de um juiz para que tenha, nesse caso, a participação... Acontece também. Agora, Acontece também. Só o juiz que pode pedir? Ou não. As partes, a sociedade civil, o Ministério Público, às vezes, pede, os advogados... todos são legitimados a pedir a inclusão na Justiça Plena. E aí como é que é feito? O CNJ tem uma comissão, vai conversar com os juízes dessa localidade? Isso. O filtro, a peneira para isso deve ser uma peneira muito fina, senão tudo, né? Os 100 milhões, porque os 100 milhões de processos são importantes. São importantes. É relevante que se diga isso à sociedade brasileira. Mas, então, é preciso que esse número, hoje, de 153 processos, estou falando de uma 150, ele não pode se agigantar. Tá? O filtro é muito fino e não há um critério a priorístico estabelecido por lei, alguma coisa. É um convencimento do Ministro Corregedor Nacional de Justiça. E para isso, há tanto é preciso argumentação, a contextualização da situação desse processo, demonstrando que esse acompanhamento mais na miudeza, mais próximo do CNJ, há de assegurar que o resultado daquele processo seja um resultado política e socialmente adequado. Bem, doutor Freedom, muito obrigado pela presença aqui no CNJ em Ação. Espero revê-lo em outras oportunidades, seja para tratar deste ou de outros assuntos, que eu sei que o senhor também está relacionado a um outro tema, que é o efeito a longo prazo das correções. Mas isso aí fica para uma outra ocasião e lhe agradeço. Muito obrigado pela presença. Nós vamos agora acompanhar mais informações de destaque do Conselho Nacional de Justiça. Este ano, o CNJ realiza mais um curso para capacitar conciliadores e mediadores da Justiça. O evento vai ocorrer no auditório do Conselho da Justiça Federal, em Brasília. O curso será durante todo o dia e os participantes vão receber um certificado ao final do evento. O primeiro curso de mediação e conciliação realizado pelo CNJ ocorreu em 2011. O objetivo é formar servidores do Judiciário para resolver conflitos de forma rápida e sem a necessidade de iniciar um processo judicial.
A medida atende à Resolução 125 do próprio Conselho. E o CNJ em Ação de hoje fica por aqui. Mas temos um encontro marcado no próximo programa, hein? Até lá!